O sol poente tingia de dourado a imponente fazenda de Pedro Batista em Goiás. Sentado na ampla varanda de sua propriedade luxuosa, o renomado cantor observava o vasto pomar, perdido em pensamentos. Enquanto isso, um vai e vem frenético de funcionários tomava conta do lugar, preparando tudo para mais um fim de semana de eventos. Dentre eles, estava Ana, sua governanta de longa data, e Pedro, o caseiro fiel que há mais de 15 anos cuidava de cada detalhe daquele paraíso verdejante. Mas algo estava diferente. Pequenos sinais começaram a incomodar Pedro Batista nas últimas semanas, ferramentas desaparecendo e reaparecendo em lugares improváveis, telefonemas misteriosos que Pedro atendia às escondidas, e, o mais intrigante, suas constantes ausências às sextas-feiras no mesmo horário. "Está tudo bem, Sr. Pedro? O senhor parece preocupado", perguntou Ana, entregando-lhe uma xícara de café fumegante. "Só impressão sua", respondeu ele secamente, sem desviar os olhos de Pedro, que naquele instante guardava o celular apressadamente no bolso e olhava ao redor, como se certificando de que ninguém o observava. Naquela mesma noite, depois de mais um telefonema enigmático, Pedro pediu para sair mais cedo. A desculpa era a mesma de sempre: problemas de família. O cantor concordou, mas algo em sua intuição gritava que havia algo errado. Décadas na estrada lhe ensinaram a ler a natureza humana. E dessa vez, sua desconfiança não era à toa. Jantando sozinho, Pedro Batista tomou uma decisão e na manhã seguinte, descobriria a verdade. Sua trajetória foi construída com suor e confiança, e ele não permitiria traições, nem mesmo de alguém tão próximo quanto seu caseiro. No silêncio do quarto, revirava velhos recortes de jornal sobre sua carreira, lembrando-se das dificuldades que enfrentará, das cicatrizes invisíveis que carregava. Nascido em uma família humilde em Goiás, soube desde cedo o peso do trabalho duro. Agora, sua mansão, com jardins exuberantes e uma piscina olímpica, era o reflexo de cada batalha vencida. Pedro Oliveira, seu caseiro, também trazia uma história de superação. Filho de pequenos agricultores, chegou ali desempregado, com 3 filhos para sustentar. O cantor lhe deu uma chance, e, com o tempo, Pedro se tornou seu braço direito, recebendo até mesmo uma pequena casa na propriedade. Sua esposa, Conceição, fazia trabalhos ocasionais de costura para os figurinos dos shows. "O Sr. Pedro sempre foi como família para nós", ele dizia nos churrascos da fazenda. "Quando minha filha mais nova precisou de uma cirurgia caríssima, foi ele quem pagou sem pensar 2 vezes. A fazenda Recanto das Águas era um mundo à parte. Além da casa principal, havia um estúdio de gravação, um galpão para shows, um espaço exclusivo para fãs e estábulos repletos de cavalos de raça. Para Pedro Batista, aquele lugar era um refúgio. Quando não estava em turnê, preferia o isolamento e a tranquilidade. Na região rural de Goiânia, com suas estradas de terra vermelha e campos verdejantes, os moradores locais se orgulhavam de ter um filho da terra tão famoso morando ali. Mas poucos tinham acesso ao seu mundo. "Você sabe como é o Sr. Pedro", comentava José, o motorista, na mercearia da cidade. "Homem reservado, não gosta de se expor. Com a fama, muita gente já tentou se aproveitar dele." Nas ruas da cidade vizinha, as histórias sobre sua generosidade corriam soltas. Mas naquela noite, sentado em sua mansão, Pedro Batista não conseguia afastar a sensação incômoda que crescia dentro dele. Algo estava errado. E ele não descansaria até descobrir o que era. A igreja matriz, as bolsas de estudo para jovens talentosos, a ala infantil do hospital regional. Tudo carregava discretamente sua contribuição, embora ele nunca permitisse que seu nome fosse mencionado. Enquanto observava as estrelas naquela noite, Pedro percebeu o quanto aquela terra e aquelas pessoas faziam parte de quem ele era. E isso tornava ainda mais dolorosa a possibilidade de traição por alguém tão próximo. Na manhã de sexta-feira, Pedro acordou antes do amanhecer. Vestiu roupas simples escuras, trocou seu característico chapéu por um boné discreto e preparou-se mentalmente para o que estava por vir. Através da janela, viu Pedro chegando pontualmente às 6, como todos os dias, para começar os trabalhos na fazenda. O Sr. Pedro pediu para avisar que saiu cedo para resolver negócios em São Paulo.
Volta só na segunda-feira, informou Ana ao caseiro, seguindo as instruções que receberá na noite anterior. Escondido em seu escritório, Pedro Batista observou a reação do funcionário através do monitor conectado às câmeras externas. Um quase imperceptível suspiro de alívio. Um rápido telefonema feito às escondidas atrás do galpão. A confirmação de suas suspeitas começava a tomar forma. Às 4 da tarde, como previsto, Pedro deixou a propriedade em sua moto antiga. O cantor esperou alguns minutos e seguiu em um carro menos chamativo, mantendo uma distância segura. A moto serpenteava por estradas secundárias, afastando-se não apenas da fazenda, mas também da cidade. "Aonde você vai com tanta pressa, Pedro?" murmurou o cantor, dirigindo por caminhos cada vez mais estreitos e desconhecidos. Após quase uma hora de viagem, chegaram a um distrito rural isolado, onde casas simples pontilhavam a paisagem. Pedro diminuiu a velocidade e entrou em uma estrada de terra, parando finalmente em frente a uma pequena construção de tijolos aparentes, com um telhado parcialmente coberto por lonas azuis. Pedro Batista estacionou à distância, usando binóculos para observar. Seu coração acelerado misturava raiva e decepção. Seria ali que Pedro encontrava cúmplices para roubar sua fazenda? Ou pior, seria aquele o esconderijo para os objetos valiosos que haviam desaparecido da mansão? Quando Pedro desceu da moto, não estava sozinho. Uma mulher idosa de andar difícil o recebeu com um abraço. Um senhor de aparência frágil apareceu logo em seguida. Os três entraram na casa simples, e por um momento, Pedro Batista sentiu-se perdido. Parentes dele? Ele nunca mencionou visitar os pais, e pensou, enquanto se aproximava mais, protegido pelo entardecer. Ao contornar a propriedade, uma visão inesperada o atingiu. Nos fundos da casa, uma estrutura improvisada abrigava cerca de 20 crianças de diferentes idades. Algumas brincavam, outras faziam lição em mesas improvisadas, e algumas formavam fila para receber algo que Pedro agora distribuía, e livros, seguidos de alimentos. Confuso, Pedro Batista aproximou-se ainda mais, escondendo-se atrás de uma árvore frondosa. A cena que presenciava contradizia todas as suas suspeitas. Pedro agora tocava violão para as crianças, enquanto a senhora idosa servia o que parecia ser uma sopa comunitária em tigelas coloridas. "Professor Pedro, você trouxe as cordas novas para o violão da Aninha?" perguntou um menino de aproximadamente 10 anos, com roupas simples, mas bem cuidadas. "Trouxe sim, Pedro. E também aquele livro de poesias que você pediu", respondeu Pedro com uma gentileza que surpreendeu Batista. O caseiro, sempre reservado e prático, agora se mostrava de uma maneira que ele jamais imaginara. Entre as crianças, Batista notou algumas com necessidades especiais. Uma menina com síndrome de Down ajudava a distribuir pão, enquanto um garoto em cadeira de rodas anotava algo em um caderno, aparentemente coordenando alguma atividade. A cada minuto observando aquela cena, Batista sentia seu peito apertar mais e mais. As ferramentas que sumiam da fazenda agora estavam ali, sendo usadas em pequenos reparos na estrutura da casa. Os alimentos que Ana ocasionalmente reclamava terem desaparecido da despensa provavelmente terminavam naquelas tigelas coloridas, alimentando aqueles pequenos rostos cheios de esperança. Um novo personagem entrou em cena, um homem de meia-idade, vestindo um jaleco branco e carregando uma maleta médica. As crianças o receberam com familiaridade. "Doutor Paulo, o remédio da Luí acabou", disse Pedro, tirando do bolso um pequeno envelope. "Consegui juntar metade do valor. Semana que vem trago o resto." "Não se preocupe, Pedro. Vamos dar um jeito", respondeu o médico, recebendo o dinheiro sem hesitação. Enquanto isso, o senhor idoso organizava uma pequena biblioteca improvisada em estantes de madeira rústica. Batista reconheceu alguns livros. Eram exemplares que ele mesmo havia descartado de sua coleção meses atrás. Lentamente, as peças começavam a se encaixar, formando uma imagem completamente diferente da que Batista havia construído em sua mente. A urgência de confrontar Pedro deu lugar a uma curiosidade dolorosa, misturada a um sentimento crescente de vergonha por suas suspeitas. O sol já havia se posto, e lampiões improvisados iluminavam o pátio,
onde as crianças agora se organizavam em um círculo. Pedro, sentado em um banquinho de madeira, afinava cuidadosamente o violão. Hoje vamos cantar aquela música especial que estamos ensaiando, e anunciou ele, com um sorriso caloroso. Lembram da letra que eu ensinei? As crianças assentiram, entusiasmadas. Quando os primeiros acordes soaram, Batista reconheceu instantaneamente a melodia. Era Meu Disfarce, um de seus maiores sucessos. A voz desafinada, mas sincera das crianças, ecoou no ar, e Batista sentiu uma emoção inesperada apertar-lhe a garganta. Essa música é do Pedro Batista, explicava Pedro às crianças enquanto tocava. Eu trabalho na fazenda dele, sabiam? Um dia, quem sabe, podemos fazer uma visita lá. É verdade que ele ajuda muita gente, professor Pedro? Perguntou uma menina de tranças. Pedro hesitou por um momento, e Batista prendeu a respiração. Sim, Luí. Ele ajuda, e do jeito dele. Nem todos podem doar tempo como a gente faz. A pequena comunidade mal iluminada foi tomada por um silêncio tenso quando Pedro, agora desconfiado, se levantou protegendo as crianças instintivamente. Um estalo seco denunciou a presença de alguém escondido entre as sombras. Todos os olhares se voltaram para aquele ponto, e o pânico percorreu a espinha de Amado. Sem alternativa, ele saiu de seu esconderijo, retirando o boné e revelando seu rosto conhecido. Um burburinho tomou conta das crianças, enquanto os adultos permaneciam imóveis. Seu amado? A voz de Pedro era um misto de surpresa e temor. A descoberta pesava sobre todos. O patrão seguirá seu funcionário e desvendará seu segredo. O silêncio foi quebrado pela voz embargada de Amado. Precisamos conversar. As crianças, antes animadas pela presença da celebridade, agora observavam em silêncio a tensão entre os dois homens. A senhora idosa que Amado logo identificou como Dona Cida, uma professora aposentada, aproximou-se com cautela. Pedro tem sido uma bênção para esta comunidade, disse ela, com um tom firme. Sem ele, muitas dessas crianças não teriam para onde ir depois da escola. Pedro, visivelmente nervoso, afastou-se e fez um gesto para que Amado seguisse até um canto mais discreto. Suas mãos tremiam. Seu amado, sei que parece traição, e começou ele, a voz carregada de emoção. Peguei algumas coisas da fazenda sem permissão, é verdade. Mas nunca foi para meu próprio benefício. Amado permaneceu em silêncio, permitindo que Pedro continuasse. Comecei trazendo apenas comida que sobrava dos eventos. Depois, ferramentas para consertar o telhado que caiu no temporal do ano passado. Pedro apontou para a estrutura improvisada. Essas crianças não têm nada, seu amado. Muitos são filhos de trabalhadores rurais que passam o dia inteiro na lavoura. Enquanto ouvia, Amado observava o ambiente ao seu redor com novos olhos, os livros organizados com cuidado, os instrumentos musicais remendados, a pequena horta comunitária nos fundos. Tudo sustentado com recursos mínimos e muito esforço. Por que nunca me contou? Perguntou Amado, a voz mais suave do que pretendia. O senhor sempre ajudou causas maiores, hospitais, igrejas. Achei que não se interessaria por um projeto pequeno como este, e Pedro hesitou. E também tive medo de perder meu emprego por ter pegado coisas sem autorização, mesmo que fosse para ajudar. Uma das crianças, a menina com síndrome de Down que Amado vira anteriormente, aproximou-se timidamente e estendeu-lhe um desenho. Era uma figura de chapéu, claramente representando Amado, cercado por pequenas figuras coloridas. Tio Pedro sempre fala do senhor, e disse a menina com um sorriso. Diz que foi você quem ensinou que a música cura a alma. O cantor olhou para o desenho em suas mãos, sentindo o peso das suspeitas injustas que nutrira. Respirou fundo e sentou-se em um dos bancos improvisados. As crianças, percebendo que a tensão havia diminuído, voltaram gradualmente às suas atividades, ainda lançando olhares curiosos na direção do visitante ilustre. Quero conhecer tudo, Pedro, e disse Amado, finalmente. Me conte como isso começou. Enquanto caminhavam pelo espaço simples, mais organizado, Pedro narrou como,
3 anos antes, encontrou 2 crianças dormindo em um galpão abandonado próximo à cidade. Eram filhos de trabalhadores rurais que passavam o dia inteiro sozinhos. A partir daí, começou a visitá-los regularmente, levando alimentos e livros. Logo, outras crianças apareceram. Dona Cida, que havia sido professora, se juntou a ele, e o Dr. Paulo passou a vir uma vez por semana para check-ups gratuitos. Temos aulas de reforço, música, arte. Fazemos o que podemos. E você faz tudo isso em suas folgas? Amado perguntou. Pedro assentiu. Venho às sextas-feiras, nos fins de semana e algumas noites depois do expediente na fazenda. Uma onda de admiração tomou conta de Amado. O homem simples, que ele julgara injustamente, estava ali, dedicando seu tempo e esforço para mudar vidas. Seu coração se encheu de um novo respeito por Pedro, e, naquele instante, ele soube que sua visão de mundo nunca mais seria a mesma. A sensação de traição que o consumira nas últimas semanas agora dava lugar a um sentimento muito mais profundo e inesperado, e admiração. Tudo o que Amado pensara saber sobre Pedro estava errado. Em vez de encontrar um traidor, ele havia descoberto um homem íntegro, que dedicava seu tempo e recursos para transformar vidas, sem nunca pedir nada em troca. Pedro, por que nunca me pediu ajuda? Perguntou Amado, sua voz firme, mas carregada de um arrependimento sincero. Pedro hesitou por um momento antes de responder. Achei que não fosse se interessar, senhor. O senhor sempre ajudou grandes instituições, hospitais, igrejas. Mas isso aqui é tão pequeno. E, além disso, tive medo de perder meu emprego por ter pegado coisas sem autorização. Antes que Amado pudesse dizer algo, Dona Cida, a antiga professora aposentada, aproximou-se com um olhar terno, porém decidido. Senhor Batista, Pedro sempre fala que aprendeu com o senhor que quem tem muito deve compartilhar, mesmo que em silêncio. A frase caiu sobre Amado como um peso. Ele havia repetido inúmeras vezes em entrevistas, mas, nos últimos anos, havia se isolado em sua fazenda, distante da comunidade que um dia prometera apoiar. Conforme a noite avançava, Amado deixou de ser um mero observador e passou a integrar-se àquele mundo simples, mas cheio de significado. Ajudou a servir o jantar às crianças, conversou com os voluntários e até pegou emprestado o violão de Pedro para tocar algumas de suas músicas. O brilho nos olhos das crianças e os sorrisos que via ao seu redor fizeram algo em seu coração se aquecer de maneira inesperada. Enquanto tocava, sua mente divagou para uma questão prática: o que acontecia com aquelas crianças nos dias de chuva? Seus olhos percorreram o teto improvisado, notando as lonas presas de maneira precária. Pedro, e quando chove forte? Questionou, preocupado. Pedro deu de ombros. Cancelamos as atividades nos dias piores. O sonho seria ter um espaço adequado, mas ele não terminou a frase. Amado respirou fundo. O médico que atenderá as crianças mais cedo, Dr. Paulo, aproximou-se e apertou sua mão. Sua presença aqui é uma surpresa e tanto, Senhor Batista. Pedro faz milagres com pouquíssimos recursos. E os medicamentos? Insistiu Amado. O médico suspirou. Faço o que posso com amostras grátis e algumas doações. Algumas farmácias ajudam, mas casos como o da Luiz são complicados. O remédio dela é caro e contínuo. Nem sempre conseguimos manter o tratamento sem interrupções. Amado observou a menina, que brincava alegremente sem saber dos desafios que enfrentava. Algo começou a tomar forma em sua mente. Não uma solução temporária, mas algo grande, definitivo. Naquela noite, antes de ir embora, reuniu Pedro e os principais voluntários para uma conversa reservada. Quero que me digam tudo de que precisam aqui. Desde o básico até os sonhos mais ambiciosos, declarou. O silêncio foi substituído por olhares incrédulos. O senhor está falando sério? Pedro perguntou. Mais do que nunca, Amado confirmou. Na segunda-feira seguinte, Pedro chegou à fazenda com o coração apertado, preparado para as consequências de seus atos. Ele não sabia se teria um emprego no fim daquele dia.
Mas, ao entrar na casa principal, encontrou uma cena inesperada. Amado não estava sozinho. Ao seu redor, um grupo de pessoas de terno discutia em torno de uma grande mesa de reuniões. Sobre a mesa, espalhavam-se plantas arquitetônicas e documentos legais. Pedro parou na porta, hesitante. Chegou na hora certa e chamou Amado, com um leve sorriso. Estávamos falando sobre você. Pedro se aproximou, confuso. Amado colocou uma mão firme em seu ombro. Vamos construir um verdadeiro centro para essas crianças. E você, Pedro, será o responsável por tudo isso. Os olhos de Pedro se arregalaram. Mas, senhor, eu. Sem desculpas, interrompeu Amado, com convicção. Você já faz isso há anos sem apoio. Agora, terá tudo o que precisa. Essa comunidade merece. E eu também preciso lembrar de onde vim. Pedro engoliu em seco, emocionado. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Apenas apertou a mão de Amado com força, selando um novo começo para todos. Senhoras e senhores, preparem-se para conhecer a história que mudou a vida de muitas pessoas. Este é o homem de quem tanto falei, anunciou o querido com um brilho no olhar, Pedro. Estes são meus advogados, arquitetos e responsáveis pela Fundação Amado Batista. Confuso, Pedro olhou para os papéis na mesa. Eram planos para um centro comunitário, em salas de aula, refeitório, biblioteca, consultório médico e até um espaço para atividades culturais. Não entendi, murmurou Pedro. Comprei o terreno ao lado, aquele onde vocês atendem as crianças, explicou Amado, apontando para o mapa. Vamos construir algo grandioso, totalmente legalizado, com profissionais e recursos garantidos. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas enquanto Amado continuava. E você, Pedro, será o diretor desse projeto. Já conversei com Ana, Dr. Paulo e todos os outros voluntários. Ninguém mais seria tão indicado para esse cargo. E o meu trabalho aqui na fazenda? Perguntou Pedro, atordoado. Essa é a melhor parte, sorriu Amado, entregando-lhe um contrato formal. A partir de hoje, sua missão será dirigir o Centro Comunitário Recomeço. Seu salário será dobrado, e você terá uma equipe completa ao seu lado. A emoção tomou conta de Pedro, que se ajoelhou, soluçando. Amado, também tocado, ajoelhou-se à sua frente. Perdoe-me por duvidar de você, sussurrou o cantor. Você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. 6 meses se passaram desde aquele momento transformador. O antigo espaço improvisado deu lugar a um moderno centro comunitário, capaz de atender 200 crianças. Onde antes havia lonas, agora existia uma estrutura sólida, com amplas janelas iluminando salas equipadas com computadores, instrumentos musicais e materiais pedagógicos de qualidade. Amado não só financiou a obra, mas também se envolveu pessoalmente, visitando o local semanalmente e acompanhando o progresso das atividades. Sua presença, que no início causava um alvoroço, logo se tornou familiar para as crianças, que o tratavam com carinho. Senhor Amado, vai participar da nossa apresentação de fim de ano? Perguntou Pedro, o mesmo garoto que meses antes pedirá cordas de violão. Não perderia por nada, respondeu Amado, com um sorriso satisfeito, observando o coral infantil ensaiar, agora orientado por um músico profissional. O Centro Comunitário Recomeço se tornou um símbolo de esperança e transformação. O programa de saúde, coordenado por Dr. Paulo, começou a atender não só as crianças, mas também suas famílias. A biblioteca, organizada por Ana, recebeu doações de editoras e se tornou um ponto de encontro para grupos de leitura. Pedro, em seu novo papel de diretor, floresceu. Sua dedicação e conhecimento prático, aliados ao apoio financeiro e estrutural de Amado, criaram uma gestão eficiente e acolhedora. Você mudou a vida dessas crianças, disse Amado, observando o pátio onde dezenas brincavam felizes. Nós mudamos, corrigiu Pedro. Se não fosse pela sua confiança, talvez ainda estaríamos naquele barracão improvisado. 3 anos depois, numa manhã ensolarada, uma van parou em frente à fazenda Recanto das Águas. De dentro,
desceram animados adolescentes, acompanhados por Pedro, que agora ostentava fios de cabelo grisalhos, mas ainda com aquele olhar acolhedor. Bem-vindos à fazenda, Amado, os recebeu Amado com um abraço caloroso. Lá vamos nós, prontos para o grande dia, disse Luísa, a menina que, anos antes, entregará um desenho a Amado. Agora com 15 anos, ela liderava o grupo de jovens músicos do centro comunitário. Naquele dia, algo inédito aconteceria, o estúdio de gravação pessoal de Amado Batista seria usado para que os jovens gravassem seu primeiro CD. O projeto, intitulado Novas Vozes do Sertão, incluiria composições originais dos adolescentes e toda a renda seria destinada à expansão do centro. Quem diria, refletiu Pedro, enquanto caminhava ao lado de Amado, observando os jovens maravilhados com os equipamentos profissionais. A desconfiança deu início a tudo isso, sorriu João. Às vezes, é preciso se perder para encontrar o caminho certo. Enquanto os jovens se preparavam para a gravação, Amado observava pela janela do estúdio, a paisagem de sua fazenda, refletindo sobre como sua vida havia mudado. A desconfiança que quase destruiu uma amizade preciosa agora havia aberto portas para uma nova fase de sua carreira e, mais importante, devolvido o propósito a seus dias. Esta é a emocionante história de como uma simples desconfiança se transformou em um projeto que tocou e mudou centenas de vidas. Como Amado descobriu, as aparências podem enganar, e a beleza e bondade podem surgir nos lugares mais inesperados. E você? Já viveu uma situação onde um mal-entendido gerou algo grandioso? Já desconfiou de alguém e, ao descobrir a verdade, se surpreendeu com o que estava por trás das aparências? Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.